Agora a gente vai analisar quem foi Delfim Neto, a história do ex-ministro da Fazenda. O nosso analista Fernando Nakagawa vai trazer para a gente, portanto, Naka, quem era Delfim, esse economista que ficou marcado por transitar em em diferentes grupos políticos. Qual é o legado que ele deixa? Boa tarde também, agora que eu estou vendo Clarissa Oliveira com a gente nessa. Tainá, Clarissa, boa tarde. Delfim é uma das figuras mais importantes da economia brasileira nas últimas várias décadas, porque ele ajudou a construir o que a gente conhece hoje da economia brasileira, da economia moderna brasileira. Desde os tempos da faculdade, quando ele ainda estudava, era um devorador de livros, estudou muito profundamente a estrutura da economia brasileira. Um de seus principais trabalhos acadêmicos trata da estrutura da indústria do café e como era frágil para um país como o Brasil depender tanto de um setor como o cafeeiro décadas atrás, quando este era um setor ainda mais importante para a nossa economia. Foi graças a esse tipo de visão de Delfim que o Brasil constituiu uma empresa como a Embrapa, que permitiu a modernização do agronegócio, a modernização do campo e por consequência, a menor dependência de apenas um produto como era o café. Obviamente, Delfim Neto, ele é muito controverso, especialmente pela época da ditadura militar, quando foi um poderosíssimo ministro da Fazenda. Foi com ele à frente do Ministério da Fazenda que o Brasil teve anos de crescimento absolutamente extraordinário, na casa de 2 dígitos, é o que os economistas chamam de milagre brasileiro. Isso tudo foi muito exaltado, foi um baita momento econômico do Brasil, mas que também gerou reveses. Isso gerou inflação no ano seguinte e também fez a dívida externa do Brasil explodir. Agora, o que me parece mais interessante de Delfim é como ele conseguiu transitar deste grupo de direita, dos militares, para a esquerda, quando foi um dos assessores econômicos ou um dos confidentes econômicos do PT, de Dilma Rousseff, por exemplo. Porque, ao fim e ao cabo, Tainá, os militares e uma parte da esquerda têm uma conexão, quando a gente pensa em economia, que é o desenvolvimentismo. E Delfim Neto tinha a sua maneira, não é como na Unicamp, o pessoal da Unicamp é conhecido por ser desenvolvimentista atualmente, mas Delfim tinha a sua maneira, a defesa do desenvolvimentismo como uma das suas principais características do DNA econômico dele. E para terminar, é um nome generoso, porque ele era dono de uma vasta biblioteca de não apenas títulos econômicos e que foi doada à Universidade de São Paulo, que é a escola que formou Delfim Neto. E para a política, Clarissa Oliveira, qual é o legado que deixa Delfim Neto diante de tantas reações que a gente viu aqui com a Isabel Mega? Boa tarde para você, Tainá, boa tarde, Naka, todo mundo que está aqui com a gente. Tainá, é muito curioso, né? Porque eu que fui uma jovem repórter ali na época dos primeiros governos do presidente Lula e também durante o governo de Dilma Rousseff, já vivendo em Brasília nessa época, me lembro que Delfim Neto, ele era uma figura muito acessível. Ele estava sempre muito disponível para conversar com jornalistas, mesmo aqueles que não tinham ainda uma ascendência tão grande na carreira. Eu, por exemplo, nunca tive dificuldade de conversar com ele. Era muito, muito curioso que ele subsidiava os jornalistas com muitos detalhes, muitas informações do que se passava no governo na área econômica, porque ele era, de fato, um conselheiro muito próximo do presidente Lula ali. Ao longo dos anos se dissipou ali a divergência deles e criou-se então esse laço de confidência mesmo, de quase uma ideia ali de que ele servia como uma espécie de mentor para algumas áreas do governo ligadas à economia, sempre muito ouvido e sempre muito respeitado. E eu estava conversando hoje mais cedo durante o Live CNN, eu e a Elizabeth com o Mailson da Nóbrega, também outro ex-ministro que acompanhou muito de perto todo esse processo, a atuação de Delfim Neto, e a gente lembra como essa figura desse conselheiro externo ao governo se perdeu um pouco no decorrer dos últimos anos. A gente ouve com muita frequência, vocês ouvem aí com certeza em Brasília também, a ideia de que Lula se aconselha pouco com figuras que sabiam
expor a ele pontos de vista diferentes, divergentes daquele que ele próprio apresentava para a economia ou para a política, e que isso era uma praxe muito mais comum na época dos seus primeiros governos. Então, Delfim Neto era uma boa expressão dessa figura, dessa imagem, que mesmo tendo opiniões muito diferentes, muito distintas daquelas defendidas pelo governo do presidente Lula ou pelo governo da presidente Dilma Rousseff, atuava ali e era muito ouvido por esses agentes políticos para que eles pudessem, então, desenvolver políticas públicas. Também ministros e auxiliares do presidente na área econômica também conversavam muito com ele. Então, ele expressava muito bem essa ideia da cooperação, Tainá.